Olá amigos, não Fala Xerife de hoje, falar a respeito do Campeonato Carioca, falar de bons jogos, né? O Vasco joga com Boa Vista, né? Logo mais cedo tem o jogo do Nova Iguaçu com Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa estreante, Campeonato Carioca estreante, e também Volta Redonda e Fluminense. Começar por Vasco e Boa Vista, né? Em São Januário, né? Um bom jogo, apesar do Vasco jogar com a equipe alternativa, né? Mas o torcedor do Vasco sempre lota São Januário, apoia essa garotada, essa juventude nova do Vasco, né? O Vasco, o time considerado titular, tá fora, né? Tá no Uruguai e vai jogar com esse time alternativo. É muito bom sempre estrear, é claro, com vitórias. É muito bom estrear com vitórias. A gente sabe dos problemas de alguns times, como o próprio Botafogo ano passado, né? Começou com times alternativos e terminou não chegando na semifinal. É meio complicado se pegar um time desse intermediário, principalmente Volta Redonda. Volta Redonda foi a semifinal. Esses times normalmente são bem estruturados, começa a se complicar uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Então é bom começar bem, joga em casa com o apoio da sua torcida, espera um bom jogo. E esses jogadores que ficaram no Brasil têm que aproveitar a oportunidade. É um Campeonato Carioca, é importante, pega uma equipe normalmente que contrata jogadores mais veteranos, jogadores cascudos, que é o Boa Vista, né, que também agora tem participação de empresários portugueses, né, que vieram ajudar o João Paulo nessa empreitada do Boa Vista, e a gente espera realmente um grande jogo, né? A gente sabe do time do Boa Vista, esses jogadores são importantes, né? São jogadores que trabalharam em grandes clubes e têm uma experiência muito grande, então deve dificultar um pouco para o Vasco da Gama, mas o Vasco joga em casa com o apoio da sua torcida. Claro que ainda falta a preparação física, o entrosamento, mas isso tem um peso da sua camisa e o peso também de jogar em São Januário. Claro que não pode vacilar, vai pegar uma equipe experiente, mas o Vasco tem tudo para conseguir uma vitória, mas sabemos da dificuldade que é o primeiro jogo ainda falta essa preparação física. Por isso que o torcedor vascaíno tem que ter paciência e incentivar a equipe do Vasco da Gama. Bom, amigos, agora falar a respeito do Fluminense, né? O Fluminense joga com Volta Redonda, lá em Volta Redonda. É um jogo que eu vou fazer pela Bandeirantes, às 21h30, né? O jogo da Bandeirantes. E a gente espera realmente esse jogo que seja um bom jogo, porque pela qualidade técnica das duas equipes, de um lado quem vai treinar é o Felipe, né? Boa sorte ao Felipe, meu amigo Felipe, é um ótimo treinador. Eu gostei muito do que o Felipe fez no Bangu ano passado, posse de bola. Lembra muito a equipe, claro, né, mais ou menos as proporções não é igual ao Fluminense, mas se parece, né, aquela jogada saindo de trás, a pressão na bola. O Felipe gosta de fazer muito isso e está numa equipe como Volta Redonda, que tem uma condição melhor do que o Bangu, né? O Bangu tinha uma condição muito menor no ano passado, mas o Felipe realmente manteve o Bangu na primeira divisão e fez um bom trabalho. E agora pega uma equipe mais organizada, eu digo não só dentro de campo, mas financeiramente, né? A equipe do Volta Redonda, né? Meu amigo Zada está lá também, que é o CEO, o diretor de futebol lá, tanto para base como profissional, fazendo um grande trabalho, o Zada no Volta Redonda, né? E a gente espera realmente um Volta Redonda muito forte. E no caso do Fluminense, claro, né, o treinador, o Marcão, vai assumir. O Marcão sempre assume. O Marcão é uma figuraça, um cara do bem, um cara maravilhoso, conhece como ninguém o Fluminense, né? Também colocou no seu peito o título do bicampeonato carioca e também da Libertadores. Parabéns, Marcão, por tudo que você tem feito no Fluminense. Trabalhei com você, você é um cara sensacional, um homem, um cara do bem, e sempre quando o Fluminense está precisando, né, de algum treinador, o primeiro nome que vem à cabeça é Marcão, porque conhece como ninguém. Tenho certeza que vai tentar seguir o que o Diniz quer, mas a gente sabe que esses jogadores que estão aí no Fluminense, alguns jogadores vieram de empréstimo, outros jogadores muito jovens da base, não tem um entrosamento, não dá para pensar uma maneira de jogar igual, mas ele vai tentar mais ou menos fazer com que o Fluminense jogue, não perca as suas características. É isso que o Diniz quer, e o Diniz confia muito no Marcão. Os jogadores do Fluminense merecidamente estão de férias, voltam só dia 25, né, e depois fazer todo um trabalho de pré-temporada para, se tudo correr bem, né, o Fluminense for bem aí com essa garotada, voltar depois do Carnaval com todos os seus jogadores e com um peso forte que vai ser o Fluminense esse ano, suas contratações. Então vamos ver como é que vai se comportar esse time do Fluminense, né? É como eu disse, não tem um entrosamento, ainda não tem esse entrosamento, mas enfim, vale o espírito, jogadores jovens. O Fluminense é impressionante como revela jogadores de qualidade. Olha, o Isaac
Dá uma olhada nesse garoto, é bom jogador, hein? O Fluminense tem bons jogadores. Então vamos ver como é que vai comportar esse time do Fluminense. O Lelê, né? Jogando contra seu ex-time, né? Mais uma vez, Volta Redonda. O Lelê, que, né, apareceu para o futebol carioca jogando pelo Volta Redonda, também é muito bom jogador. Então a gente espera realmente um grande ano do Fluminense. E começando com essa garotada, com essa mescla de alguns jogadores que vieram, né? Que estavam emprestados, que voltaram ao Fluminense. E o Fluminense sempre faz isso muito bem. Então eu espero um grande jogo entre Volta Redonda e a equipe do Fluminense hoje. Valeu, galera! Fala, pessoal do canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Dia de ontem o bicho pegou o Campeonato Pernambucano. Teve vitória do Retrô diante da equipe do Sport na Arena Pernambuco por 4-2. O Retrô praticamente selou sua vitória ainda no primeiro tempo. Conseguiu fazer 4-1. Mas, fala um pouquinho desse jogo, né? O Sport veio com muitas alterações, eu não entendi. E Mariano Souza me chamou a atenção nas suas declarações pós-jogo. Ele falou que, naquele momento, o melhor goleiro a ser escalado era o reserva do Kaique. E olha que o Kaique pegou muito no jogo contra o Petrolina. Então eu não entendi muito, né? O que o Mariano Souza fez, fora as outras alterações, Fabinho no banco, Alan Ruiz no banco. Enfim, eu vejo que o goleiro ele precisa de ter muita segurança. O treinador tem que passar isso. Claro que eu entendo perfeitamente essa rotatividade, mas para esse momento, por início de trabalho, eu acho que você tem que dar cara à sua equipe e mostrar segurança também ao goleiro, coisa que não aconteceu. Ele fez uma alteração ali no gol, que me chamou bastante atenção, né? E o Sport não conseguiu performar. O Sport foi com 3 zagueiros, novamente, não foi bem, simplesmente pelo lado direito, o Alisson Cassiano ali também não foi tão bem, o Rosales também não foi bem, enfim, e a torcida pegou muito no pé do Alisson Cassiano, pegou muito no pé também do treinador Mariano Souza, chamando ele de burro, ainda no intervalo do primeiro para o segundo tempo, mas o Sport não conseguiu performar, e o Retrô foi muito superior à equipe do Sport. Fernandinho fez uma diferença muito grande. O Hadley, para mim, é um dos jogadores que desde o ano passado vem jogando muito bem. Ainda tinha o Frank Mascotte no banco. Ele veio com uma formação diferente. Até botou o Rômulo como titular da equipe do Retrô e foi muito bem mesmo. Eu vejo que a equipe, né, do Retrô ele vem numa batida muito bacana no Campeonato Pernambucano, já que ele caiu fora da pré-Copa do Nordeste. E você vê, né? O Retrô já mudou de chave muito rápido e conseguiu performar na partida de ontem. Né, o Alencar fez uma boa partida, por mais que tenha sido expulso já depois dos 30 minutos do segundo tempo. Mas o Retrô foi superior no primeiro tempo. O Sport no intervalo fez algumas alterações, mas aí não surtiu mais efeito, né? O Sport ainda conseguiu achar um gol no segundo tempo, mas foi 4-2. Que passeio do Retrô diante da equipe do Sport. Esperava um Sport mais cirúrgico no dia de ontem. E agora ele vai muito pressionado, o Sport, para o clássico diante da equipe do Santa Cruz. E também um dado bem interessante é que o Sport fazia 18 anos que não tomava 4 gols no campeonato estadual. O bicho pegou pelo lado do Sport. E agora o Sport vai muito pressionado diante da equipe do Santa Cruz, que venceu por 1-0, gol chorado. Né? O Santa Cruz criou muito na partida de ontem, só que não conseguiu concluí-las em gol. 1-0, um resultado seguro. O Santa Cruz teve um bom primeiro tempo. Segundo tempo foi mais ou menos. Santa Cruz segurou muito o resultado. Teve oportunidades. Isso que eu acho bacana do Santa Cruz. Teve oportunidades de fazer mais gols. Só que não conseguiu. O Thiaguinho perdeu 2 chances incríveis que não pode perder. Tem que matar a partida mesmo. Porque é quando você começa a pegar os jogos mais cascudos, como o próximo, que é o clássico, dentro da equipe do Sport, você tem que matar. Porque senão você pode perder essa grande oportunidade. O Santa Cruz ele conseguiu agora em 2 jogos, 2 vitórias e vem para um clássico mais tranquilo do que a equipe do Sport, que pega o Santa Cruz já no sábado, tá bom, pessoal? E falar também do jogo do Náutico. O Náutico joga hoje dentro da equipe do Afogados, lá em Afogados.
O Afogados tem algumas estreias. Uma das estreias da equipe do Afogados é o alemão ex-náutico, que estava no futebol árabe. Pode fazer a sua estreia já na partida de hoje, diante do Náutico. O Náutico, eu acredito que vai com a equipe titular, só que ele vai ter 2 jogadores que podem fazer sua estreia no dia de hoje, que é o Paulo Sérgio, atacante, e o Leandro Bárcia, ex-Sport. Então acho bacana essas 2 estreias, 2 jogadores que têm muita qualidade, pode resolver algumas partidas sim para o Náutico. Simplesmente Paulo Sérgio, que é um jogador que sabe finalizar muito bem, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Tem também o site Xerife, ricardorocha3.com. Então vem embora, dá moral.